Bonitos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para poder falar sobre as organelas. Para vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês precisam assistir o primeiro vídeo que eu coloquei em cima falando sobre a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte, beleza? Eu vou falar aqui agora sobre as organelas que estão presentes na célula eucarionte, beleza? Que são as células que a gente tem, que tem no nosso corpo. E eu vou falar um pouquinho, rapidinho, coisa rápida, de algumas organelas que são bem importantes para essa célula, ok? Então, só lembrando que células eucariontes são aquelas células que têm a membrana nuclear, que tem o núcleo, né, que o material genético, que é o nosso DNA, ele fica preso no núcleo, e tem algumas coisas que são bem importantes, como, por exemplo, a mitocôndria. Mitocôndria, olha que nome bonito, ó, mitocôndria. Para que serve essa mitocôndria? A mitocôndria, ela vai fazer o que a gente chama de respiração celular. E aí, quando eu falo de respiração celular, pessoal, você tem que lembrar de uma coisa, ó. A célula é praticamente um ser vivo, tá? Eu gosto de fazer essa comparação porque a célula nasce, ela cresce, ela se reproduz e ela morre. E assim como a gente, ela precisa produzir energia. E como é que a célula vai fazer para poder produzir essa energia? Através da respiração celular. Então, através do processo de respiração celular, ela vai produzir energia. Aí, que tipo de energia é esse? Esse tipo de energia é chamado de ATP. É assim que a gente chama a energia que é produzida pela célula, beleza? Tudo bem com relação à mitocôndria? Então tá beleza. Depois das mitocôndrias eu vou falar sobre os lisossomos. Os lisossomos são organelas que estão na célula que a função dele é fazer digestão de moléculas. Então, coisas que tem lá na célula que precisam ser digeridas, quem vai fazer isso? Os lisossomos. São eles que vão digerir aquilo que a célula precisa. Ok? Então, ó, de importante aqui é saber que a mitocôndria faz respiração celular e nesse caso, quando eu me refiro à respiração, eu estou me referindo à produção de energia e o nome da energia que a gente fala é o ATP, ok? O nome da energia que o nosso corpo produz é ATP, ok? Tem vários tipos de energia. Tem energia elétrica, tem energia nuclear, tem energia de um monte de coisa. A energia do nosso corpo é a energia chamada ATP. Outra organela importante são os lisossomos e a função dos lisossomos é digerir as moléculas, beleza? Então vamos partir para o próximo. Próximo são os retículos. Retículo endoplasmático liso. Olha só o nome, retículo endoplasmático liso. Parece nome difícil, né? Mas não é. É o seguinte, pessoal, o retículo endoplasmático liso, ele vai fazer a síntese de lipídios. Para quem não sabe o que é um lipídio, vou até marcar aqui assim, lipídio, pessoal, nada mais é do que gordura. Ok? Então, lipídio, gordura. Então, lá na célula, ele vai fazer síntese. Pô, Dani, o que é síntese? Síntese é a produção. Ele vai produzir algum tipo de lipídios, que são moléculas que são gorduras, ok? Outra coisa também importante que o retículo endoplasmático liso faz é a desintoxicação. Então, por exemplo, isso aí não é para vocês, galera, é para o pai de vocês que já é maior de idade, eles vão lá, bebem aquela cervejinha no final de semana, aquele churrasquinho, então o que eles vão fazer? Esse retículo endoplasmático liso, ele vai ajudar na desintoxicação, por exemplo, da célula, ok? Seguindo a lógica aí, a gente vai para o complexo de Golgi. Vocês podem encontrar como complexo de Golgi ou complexo golgiense, um ou outro nome, dá tudo certo. Esse nome aí é em homenagem ao cara que descobriu o que ele faz. É o seguinte, o complexo de Golgi é uma coisa bem grande e ele recebe, modifica e envia secreções. Que seria isso? Ele vai receber, vai modificar e vai enviar, por exemplo, um hormônio ou alguma coisa do tipo. Então, quando eu falo de secreção, é algum tipo de substância que ele está recebendo, modificando e enviando. Beleza? Vamos lá. Seguindo a sequência para o próximo aqui, são os ribossomos. Ribossomos, olha só. Os ribossomos, pessoal, é muito importante vocês saberem o seguinte, que o ribossomo está presente tanto na célula eucarionte, vou colocar como eucar, quanto também na célula procarionte, ok? Então, olha só, o ribossomo ele vai estar presente nos dois tipos de célula. Lembrando que a célula eucarionte é a célula que tem no nosso corpo e a célula procarionte a gente encontra ela principalmente nas bactérias, nas arqueobactérias, as cianobactérias, na grávida das bactérias. Qual é a função dos ribossomos? Fazer síntese de proteínas. Lembra o que é síntese? Eu falei ainda agora no vídeo, síntese significa produção. Então, pessoal,
ele vai fazer produção de proteínas, ok? Então, nossos ribossomos, tem vários ribossomos na nossa célula e a função deles é fazer a síntese de proteínas, ou seja, produzir proteínas que vão ser usadas pela célula. Outra coisa importante é agora a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. Por que ele recebe esse nome aqui, ó, de rugoso? E eu coloquei ele juntamente dos ribossomos por um motivo. Ele é rugoso porque dentro dele a gente tem ribossomos grudadinhos. Então imagina que isso aqui seria o retículo endoplasmático e teriam vários ribossomos grudadinhos nele, beleza? Qual que é a função do retículo endoplasmático? Se ele tem ribossomo, ele vai fazer proteína também. A diferença é que essas proteínas que são produzidas aqui no retículo endoplasmático, elas vão para fora da célula. Elas não ficam na célula, pessoal. O ribossomo, quando produz, fica na célula, mas o retículo endoplasmático ele vai mandar para fora da célula, para alguma outra atividade, ok? Outra coisa também importante que o retículo endoplasmático rugoso faz é a produção de enzimas digestivas. Sabe o que é isso? Enzima digestiva, pessoal, é uma proteína. Enzima e proteína seguindo a mesma lógica aí. Eles vão produzir lá nos lisossomos, ok? Então, olha só, vou fazer um pause aqui, um minutinho. A nossa célula é como se fosse uma máquina. Uma coisa depende da outra. Então, se uma coisa para de funcionar, a sua célula entra em colapso, ok? Então, eu estou falando aqui dessas organelas que estão presentes na célula, mas lembrando sempre que uma está interligada com a outra, ok? Sem uma ou sem a outra, as coisas não funcionam. E aí a gente vai agora para a parte importante. Essa parte aqui é muito importante, que é falando do núcleo. É o seguinte, pessoal, núcleo é muito importante. O núcleo, ele controla todas as atividades, ok? Então, tudo que acontece na célula, quem manda é o núcleo. Seria mais ou menos assim, ó, se a gente pegasse um exemplo de uma sala de aula. Quem comanda a sala de aula? O professor. Então, o núcleo seria quem? O professor. Se a gente fosse numa festa, quem comanda a festa? O DJ. É o DJ, galera. Lembra aí, ó, que se a música estiver ruim, a festa tá ruim. Mas se a música estiver boa, a festa tá boa. Então, olha, toda vez que vocês pensarem em núcleo, pensa nisso. É ele que vai controlar todas as atividades. O que tem dentro do núcleo? A gente tem o nosso material genético, ok? O famoso DNA. Alguém lembra aí do que é o DNA? DNA é o ácido desoxirribonucleico. É ele que vai dizer pra gente as nossas características. Então, eu vou colocar uma setinha aqui, calma aí. Setinha, características. Então, ó, por exemplo, se você aí tem olho azul, é culpa do seu DNA. Se você tem cabelo loiro, cabelo enrolado ou cabelo escuro, é culpa de onde? Do DNA, ok? Então, ó, é aqui no DNA que se encontram todas as nossas características. Se você tem cor da pele branca, mais escura, tá presente aonde? No DNA. E lembrando que esse DNA aqui, ele é herdado do nosso pai e da nossa mãe. Então, uma mistura aí do nosso pai e da nossa mãe, beleza? E aí uma coisa importante para poder se falar no núcleo é o seguinte: nas células procariontes, ele não existe. Não existe núcleo na célula procarionte. O material genético, o DNA existe, mas ele está disperso na célula procarionte. Em compensação, na célula eucarionte, o material genético está dentro de uma membrana nuclear. Olha só, um negócio aqui meio cebolinha da Turma da Mônica. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Dentro da célula eucarionte, eu tenho a membrana nuclear. Que membrana é essa? A gente chama essa membrana de carioteca, ok? Então, ó, tem o núcleo. Então, vou pensar comigo. Tem um núcleo aqui, dentro desse núcleo a gente tem um material genético. Ao redor desse núcleo tem uma membrana que é chamada de membrana nuclear ou carioteca, ok? Isso é uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Lembrando que na célula procarionte não existe núcleo, ele apenas está disperso ao longo da célula, beleza? E vamos para a última folhinha aqui, que é para poder falar sobre os centríolos, citoplasma e membrana plasmática. É o seguinte, pessoal, o centríolos, que é esse carinha aqui, ele tem um formatinho assim meio de T. Vou fazer um desenho aqui, que não é muito bonito não, mas vai dar para poder perceber. Na célula, a gente tem um centríolo, mas quando a célula precisa se dividir, lembra que eu falei com vocês que a célula nasce, a célula cresce, a célula se reproduz. Então, quando a célula vai se reproduzir, ou seja,
Eu tenho uma única célula aqui. Quando ela vai se dividir em duas, eu preciso duplicar a minha célula, tudo que tem dentro dela, ok? Uma das coisas que vai duplicar são os centríolos. E os centríolos vão ajudar nesse momento de divisão celular. Então, os centríolos vão ficar quietinhos lá deles. Eles só vão se manifestar mesmo quando estiver ocorrendo o processo de divisão celular. O nome desse processo de divisão celular são dois tipos de processo. A gente tem a mitose, e a gente vai ver depois lá na frente, e a gente tem um outro processo aqui também, que é chamado de meiose, ok? Quando eu vou falar mais especificamente da mitose, quando a gente fala da mitose, eu tô falando que uma célula se dividiu em duas células exatamente iguais. É como se ela tivesse criado um clone. Tinha uma célula, ela vai se dividir em duas células iguais, ok? Quando eu tô falando da meiose, pessoal, eu tô falando de quando a célula tá se reproduzindo, mas para formar os gametas masculinos e os gametas femininos. O que é isso, tá? Eu tô falando que elas estão fazendo o quê? Estão formando ou o espermatozoide ou formando o óvulo na mulher, ok? Então, quando estiver fazendo o processo de divisão celular que for voltado para a meiose, eu estou falando dos gametas, feminino e masculino, espermatozoide e óvulo. Quando eu estou falando de mitose, eu estou falando da duplicação da célula a todo momento. Então, se você se corta aqui, a célula começa a se reproduzir para poder tampar esse buraco aqui também. Então, ela está o tempo todo fazendo mitose. Ok, pessoal? Para poder fazer esses dois processos, ela precisa duplicar os centríolos. Agora é o seguinte, essas duas partes aqui não são organelas propriamente ditas, mas são componentes da célula. Então, olha só, o citoplasma é o local onde se encontram as organelas. Beleza? Ele é feito de sais minerais, de água. Mas pensa aí, lembra lá da festa? Na festa eu falei que quem controlava tudo era o DJ. E quem era o DJ? Isso mesmo, o núcleo. Beleza. O citoplasma seria a pista de dança, onde está todo mundo felizão lá. Beleza? Então é onde estão todas as organelas. E aqui embaixo eu tenho a membrana plasmática. Vocês já viram falar sobre ela, certo? A membrana plasmática tem uma função muito simples. Ela vai controlar a entrada e saída de substâncias. Então, olha só, tudo que entrar ou sair da célula, quem vai deixar entrar ou sair vai ser quem? A membrana plasmática. Se for uma coisa muito grande e não tiver espaço para poder passar na membrana, não vai entrar na célula, ok? Mas, por exemplo, o gás oxigênio, o gás carbônico que a gente utiliza lá na mitocôndria para poder fazer a respiração celular, eles passam pela membrana plasmática. Então, ó, lembrando lá do exemplo da festa, ó, eu já tenho o DJ, que é o núcleo, eu já tenho o citoplasma, que seria a pista de dança, e a membrana plasmática seria quem? Pensa aí. O segurança da festa. É ele quem decide quem entra e quem sai. Não é assim que funciona? Não tem um carinha lá vigiando. Tu é maior de idade, não vai entrar na festa. Então é mais ou menos assim que funciona, pessoal. A membrana plasmática é a membrana que fica ao redor da célula. E é ela que vai delimitar o tamanho da célula. Se a célula vai ser maior, se a célula vai ser um pouco menor. Belezinha com relação a isso? Dúvidas? Só me procurar.